Olá, bem-vindo ao videocast NR1 e Elas. Hoje iremos tratar o assunto de saúde mental e a mulher no ambiente corporativo. Estamos com a diretoria APSA, mas o que é a APSA? A APSA é uma associação brasileira de profissionais de recursos humanos. Hoje estamos com a Flávia Erkenhoff, que é fundadora e líder do Papo de Quinta, Bianca Zorteia, psicóloga com atuação há mais de 30 anos e diretora das mulheres na APSA. E Vatuza Dantas, advogada há mais de 10 anos e diretora empresarial da APSA. É uma alegria estar aqui com vocês, recebendo vocês na minha casa. Primeiro que a APSA já é a nossa casa, a nossa convidada especial, a Flávia, mas já está integrando aqui, tá, Flávia? Eu sei que você está numa jornada aí diferente, mas você é uma mulher potente, que seria um prazer você fazer parte da nossa associação. Mas como vocês estão aqui, eu não poderia deixar de presenteá-las nesse dia tão especial, o dia que nós estamos comemorando e divulgando esse vídeo no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, Internacional da Mulher. E eu quero dar um mimo para vocês, porque a mulher, ela precisa ser mimada. Ai, maravilhosa! Então, ó, em nome das minhas empresas e também da APSA, eu entrego aqui para você, Flávia, uma xícara com um café especial. Aisla, a nossa diretora de marketing. Obrigada, Aproveite, desfrute desse mimo Muito com muito bonito. amor e carinho. Bianca, querida Obrigada, Bianca, meu amor. desfrute para você também. Muito E eu reservei obrigada. também um aqui, na verdade mais dois, para minha estagiária, que não está presente hoje, ela está um pouquinho gripada. E também para minha pessoa, que é a Jace, que está ajudando aqui na gravação. Mas depois eu também entrego para ela, tá bom, Jace? É para você também. Pessoas muito Linda. especiais. Então sejam bem-vindas. Esse aqui é o nosso momento de descontração, descompressão. Nós falaremos de saúde emocional no ambiente corporativo mais voltado para o público feminino. E tem que ser leve, porque nós somos leves. O que a NR1 tem a ver com o universo feminino Dia da Mulher? Bianca, responde para a gente. O que esse contexto tem a ver com a saúde mental da mulher no trabalho e as vivências do dia a dia? Abordamos esse tema porque celebrar é importante, é muito importante. A APSA considera Sim. isso, né, importante. Porém, só celebrar não basta. Nós precisamos entender, refletir todos os pontos críticos da realidade feminina no mercado de trabalho. E a NR1, ela trata exatamente da segurança, da saúde física e agora da saúde mental do trabalhador, de todo colaborador. Então, a NR1 não fala de mulheres, mas ela ela regulamenta a mulher, os riscos que ela pode evitar no mercado de trabalho. Ou seja, somos vulneráveis em todos os ambientes, mas no trabalho também isso vem acontecendo. E assim, é bom destacar que a NR1 ela é uma norma regulamentadora, ela já existe, ela não é de hoje, porém vai entrar em vigor uma nova atualização a partir de maio deste ano de 2026. Então é importante a gente destacar que as empresas elas não têm que começar a se valer da NR1 em maio, mas elas têm que se preparar porque em maio, entrando em vigor, a fiscalização ela já começa. Então, se você não está preparado até lá, isso já é um grande risco. A atualização ela fala de gestão de riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental do colaborador, do funcionário, ela não é mais só responsabilidade dele, é responsabilidade ativa da empresa. Isso não é algo opcional, não depende da empresa querer ou não. Ela tem que implementar. E gestão de riscos psicossociais, a palavra já diz. Gestão, gerir. Gestão não é de qualquer jeito, não é com base em feeling, não é do jeito que eu acho, do jeito que eu conheço. As empresas, até mesmo aquelas que não têm aquela gestão profissional ou grandes estruturas, elas têm que começar a olhar a normativa, porque lei é regra que não pode ser descumprida. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, a lei maior regida, que é base para todas as demais, é a Constituição Federal, inclusive no artigo 7º, inciso 22, se eu não me engano, fala sobre os deveres e responsabilidades de um ambiente de trabalho seguro. Então,
não é opcional. Eu queria destacar aqui até como advogada e gestora. Não adianta, mas eu não quero, não estou preparada. Gente, não é opcional. E Flávia, você que se conecta com muitas mulheres, você é uma mulher atualizada, você tem o Papo de Quinta, que é um programa muito bacana e interessante, conecta muitas mulheres de vários nichos e segmentos, especialmente do segmento corporativo. Você é muito dinâmica, né? É importante que você fale um pouco sobre esse assunto e o que você pensa e qual a importância sobre isso. Bom, primeiro, o que é o Papo de Quinta, né? E por que eu estou falando sobre isso? O Papo de Quinta nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina aqui no estado do Espírito Santo. Então, a gente faz isso por meio de reuniões mensais, a gente tem um podcast, tem um ciclo de leitura, mas é justamente para a gente entender a liderança feminina nesse mercado de trabalho. Sempre me incomodou muito estar em movimentos e grupos associativistas que a mulher não tinha essa presença efetiva, que é, na verdade, o que a gente vive a realidade no nosso país. Sim. Só que eu comecei a perceber que não era só a nossa força de vontade ou a nossa técnica ou tudo que a gente engloba para ser essas mulheres poderosas e líderes. Para a gente chegar nesse caminho, para a gente chegar nessa posição, a gente tem um caminho, só que aquele trabalho que a gente faz também, que a gente fala tanto, né? Que é o trabalho de ser mãe, de ser dona de casa, de ser gestora da família, de fazer todas essas outras multifuncionalidades que nós temos e ainda assim sermos essa gestora, essa líder e termos essa parte de impactar, de influenciar as pessoas. O que eu fui percebendo ao longo desses 7 anos trabalhando com liderança feminina? Que antes a gente falava muito de técnica. Com o passar do tempo, essas mulheres também, principalmente que a gente está falando aqui sobre as mulheres em especial, elas foram adoecendo. E nesse adoecimento, porque pra gente se mostrar, né, a gente se mostrar que a gente era líder, que a gente é poderosa, que a gente é a competência para estar ali, a gente carregava muitas coisas que nem sempre eram nossas, foram impostas. E isso foi adoecendo. Só que pra gente conseguir realmente, assim, olhar para dentro da gente e olhar essa parte vulnerável da gente, né, que a gente fala da saúde mental, e colocar isso para o profissional, isso não é fácil. Porque isso demonstra uma fragilidade e nós não podemos ser frágeis. Na verdade, a gente pode. E nós somos seres humanos. E o que eu fui percebendo, conversando com todas essas mulheres gestoras, teve um ponto de corte e, assim, a maioria passou por um burnout e aí sim fez uma recalculada de rota. Mas isso veio antes da normativa entrar em vigor. Mulheres líderes dentro das empresas já começaram a implementar outros tipos de programas já pensando no que elas passaram. Eu acho o mais importante agora isso estar regulamentado, porque a gente não precisa mais estar sobrecarregando e pegando o mundo inteiro, porque a gente pode sim dar uma pausa, a gente precisa olhar para dentro da gente, a gente precisa, porque se a gente não para e não olha o ser humano que está atrás, né, do trabalho, do profissional, de tudo que a gente entrega, a gente não tem trabalho. A gente não tem trabalho, por mais que a gente precise fazer essa separação, né, de que somos profissionais, mas a gente precisa olhar para dentro da gente. Então, Flávia, isso que eu acho que foi o ponto de chave que eu tenho ouvido de todas essas grandes gestoras, teve um ponto que aconteceu e a partir daí eu mudei e comecei a mudar em torno de toda a gestão, né, de tudo dentro das empresas. Perfeito. E Bianca, você psicóloga, eu queria até ouvir você, né, Aisha? Vale a pena ouvir a Bianca porque, Flávia, você tocou em um ponto muito interessante. Você falou que antes da normativa ser mencionada e até mesmo entrar em vigor, porque vai entrar ainda em maio, muitas mulheres que já exerciam cargos de liderança, elas já estavam tomando iniciativas e programas para mitigar prejuízos e riscos psicossociais que eram uma realidade. E aí, Bianca, você como uma profissional da mente humana, você é psicóloga renomada, você trabalha em setores de comunicação direta com o público corporativo, você trabalha a mente humana, isso já faz parte da sua vivência. Como que você tem visto isso, essa realidade, no mundo que você exerce a sua profissão? E como que a APSA
ela pode apoiar e contribuir essa visão e esse posicionamento para os associados e as pessoas que querem entender melhor sobre a APSA e como ela pode contribuir? Ok. O interessante é que realmente parece que a gente tem vidas paralelas, né? É muita atividade ao mesmo tempo, e o tempo vai voando entre uma atividade e outra. E o que nós costumamos fazer? Cuidar dos outros, se ocupar dos outros, se preocupar com tudo e sermos desocupadas de nós mesmos. E essa desocupação tem um preço, e cedo ou tarde chega. Seja no nosso corpo, na mente, seja nas nossas relações. Então, quando a conta chega, chega para a gente, mulher, e chega para quem está no barco, para quem a gente ama. E a gente pode melhorar isso sem passar por um burnout, sem passar por um esgotamento, né? Porque sucesso profissional não tem nada a ver com esgotamento. Então, ser uma mulher forte, ela não precisa dar conta de tudo. Ser uma mulher forte é aquela que se respeita, que ela sabe até onde ir, né? Então, precisamos lembrar dos nossos limites. E nesse universo corporativo, a pressão é maior, é excessiva, é uma cobrança, além da autocobrança, é uma cobrança emocional, é uma cobrança de estética, que tem que performar, tem que se cuidar, né? E errar custa caro. E às vezes parar, nós podemos entender, e a gente se cobra nesse sentido, que é fraqueza, que é perda de tempo. E parar, saber pausar, é autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, não é só autocuidado, que é muito bom também, né? Para massagem, para academia, para o salão, é uma delícia. Mas também temos que cuidar do autocuidado emocional, né? E buscar ajuda quando precisa. Buscar ajuda é importante. Então, no universo corporativo, essa conscientização já está chegando. Porque antes, procurar ajuda, ir ao psicólogo, é coisa de doida, né? E é um adjetivo ruim que nós recebemos a vida inteira, ela é louca. E hoje já mudou completamente isso. Hoje saúde emocional, bem-estar tá em alta. Então, hoje virou moda. E que bom, eu acho ótimo. Só que a gente tem que entender também que o ambiente corporativo é para trabalho. E tá tudo bem. Sim. É fundamental o trabalho, ele edifica o homem no geral, homens e mulheres. E isso é fato, isso não é algo que eu acho, é fato. O mundo gira através do trabalho, o trabalho produtivo. Nós somos seres de movimento. Agora, o trabalho ele não precisa ser ruim ou exaustivo. Ele pode ser um ambiente de trabalho confortável, compatível, que respeite o humano na sua integralidade. E quando a gente fala de mulher, a mulher ela tem uma sensibilidade diferente, ela tem alguns critérios distintos do gênero masculino. Sim. Então, vale a pena trabalhar um olhar voltado também para a mulher. Certeza. Tanto é que o legislador, e aqui eu falo como advogada, ele também teve essa visão. Existem legislações específicas que trazem esse olhar para o ambiente corporativo da mulher. A NR1, ela é uma norma regulamentadora extremamente técnica, mas existem leis infraconstitucionais, leis ordinárias, que tratam abraçar a mulher, inclusive que fala-se sobre as licenças, maternidade, o afastamento, os direitos da gestante. Então, nós, durante a jornada, a evolução da humanidade, porque eu entendo que nós estamos em evolução, nós tivemos normas que evoluíram compatível também para abraçar essa mulher. E a APSA, ela está atenta a essas necessidades. Ela precisa estar. E ela está aqui também para apoiar você, empresário, mas não somente empresário, o trabalhador. Porque eu acredito firmemente, sabe, Bianca, Aisla e Flávia, que a empresa, que é o CNPJ, ela é um organismo vivo. Ela tem vida própria. E esse organismo vivo é composto de pessoas de diversas formas diferentes. E aí, quando você consegue integrar essas pessoas e respeitar elas como seres humanos adultos, eu reforço, adultos, isso muda tudo. A NR1 parece óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. E quando a gente fala de APSA, eu, empresária, advogada, mentora, você, psicóloga, Aisla, de marketing, você, Flávia, de mulheres, de vida próspera feminina, a gente está falando de respeito
de cumprimento de normas e respeito ao ser humano, que é óbvio, mas ele precisa ser dito, tanto que precisou que foi até escrito. Exatamente. E agora entra em vigor em maio de 2026. Exatamente. Eu gostaria de fazer um adendo em relação ao que a Flávia falou sobre recalcular a rota. É de suma importância ter pessoas que se disponibilizam, né? Por exemplo, a Associação APSA, que dá esse suporte mental, que dá esse suporte de aconselhamento, psicólogos que são especializados nisso. Para quê? Para não ter que chegar ao extremo de ter um burnout e recalcular a rota. A gente, como profissional, como líderes, podemos recalcular a rota antes de ter um burnout. Como? Entendendo que precisamos de ajuda. Ninguém é super-homem. Claro que existe diversidade, existem problemas pessoais, então a gente tem que saber separar tudo. Então não dá para levar o trabalho como se fosse a última coisa do mundo e esquecer a vida pessoal. Porque uma mente cansada não rende. Uma mente aliviada trabalha, flui, tem criatividade e menos sobrecarga. Então a gente não pode negligenciar a importância da saúde mental. Porque se seu corpo, se sua mente está sobrecarregada, é sim, fisiologicamente comprovado. Eu falo isso que eu também sou setor farmacêutico, né, que é a minha profissão de segredo. Inclusive, existe, não estou querendo abranger para o setor farmacêutico, mas só para contextualizar, né, por também ser área da saúde. Existe hoje remédios que são placebos. O que é isso? É um remédio que não tem efeito terapêutico, não tem ativo. Por exemplo, você está ansioso, você vai tomar uma balinha que não tem ativo farmacêutico para te deixar mais calmo. Mas não tem efeito, não tem ativo, é psicológico. Então, visando esse fator, a gente entende o quanto que a área psicológica ela é válida, precisa ser tratada, porque tudo começa no psicológico. Isso. Você controla a sua mente, você controla seu corpo inteiro. E agora a gestão dos riscos psicossociais no ambiente corporativo é de responsabilidade ativa das empresas. Gente, trabalhar é bom demais, Bianca. É uma bênção você poder trabalhar, é uma bênção, Flávia, você poder estar inserida num ambiente de trabalho que te respeite. Trabalho edifica o homem, a mulher e todos. Eu quero reforçar isso aqui, porque nós somos do mundo corporativo. E se a gente não entender e não olhar que o trabalho é algo bom, não faz sentido estarmos onde está. E isso é autêntico. Então, nós estamos porque nós amamos. Eu, por exemplo, estou há 11 anos empreendendo como advogada. Bianca, quantos anos? Mais de 30. Mais de 30. Flávia? 10 anos. 10 anos. Você, Há 3 meses. Há 3 meses. Mas eu acho importante essa visão da Aisla, porque mostra a diferença de como que a gente está, nas gerações aqui, como a gente está aqui nas diferenças de gerações, como que a gente está vendo de formas diferentes a questão da valorização da saúde mental. Muito, é porque verdade. eu aprendi na faculdade, que não tem tanto tempo, mas eu aos 18 anos aprendi em São Paulo, que para eu ter sucesso e eu ser vista como uma pessoa de sucesso, significa que eu estava trabalhando 16 horas por dia, que eu não tinha tempo, então assim, se eu estivesse com uma vida atribulada, cheia de reuniões, fazendo as coisas, botando assim, porque não é o limite, a gente tem que ir acima do limite pra gente performar e a gente mostrar que realmente estamos entregando e fazendo tudo que a gente pede, e olha que mulher maravilhosa. Eu não aprendi isso. Sabe eu só aprendi Flávia? Quando o meu corpo me parou. Exatamente, que eu quero porque comentar. Eu Mas só pensava em trabalho. Você E como eu precisava ter esse sucesso. E como eu era vista como essa mulher de sucesso pelas outras pessoas. Porque, nossa, ela não tem tempo. Nossa, ela tá sempre trabalhando. Nossa, então, assim, pra mim, do que eu aprendi, era o que tava certo. Sucesso na conta dos terapeutas, que vai ganhar dinheiro com essa saúde mental. Então, ela tá ganhando pra sempre. Exatamente, que eu fico orgulhosa de ver, né, nessa Muito geração, bom. porque procurar um psicólogo era mito. Hoje, você, né, já está uma pessoa terapeutizada. Ah, sim. Terapeutizada é ótimo. Eu falo isso. E a terapia, ela é boa demais para ser limitada aos doentes. Essa frase não é minha, eu queria ter escrito. Nossa, é verdade. É do Fritz Perls, né, precursor da gestalterapia. Mas ela é boa. E a gente desocupa um pouco as nossas amigas. O marido, né, os filhos, quando a gente tem esse espaço seguro para a gente falar dos nossos problemas. E sucesso profissional. Eu também aprendi isso, sabe? Deus ajuda quem trabalha, quem acorda cedo. E sucesso profissional não tem a ver com perda de saúde mental. Não. Então, se você, né, quer ter esse sucesso profissional ou, assim, crescer na vida, tem que refletir nesse sentido. Nenhuma carreira profissional vale a pena perder a saúde mental. Sim. E se você escolher,
que escolha ser inteira. Ser Exatamente. totalmente E inteira. acredito muito que é questão de marketing também, porque a gente vê muito hoje nas mídias alguns coaches, né? Às vezes adolescentes, às vezes milionários, que falam, enquanto você dorme, outros estudos são aprovados no concurso. Enquanto você dorme, outros trabalham. Eles querem vender a imagem que sobrecarregar vale a pena o preço, mas não, nem tudo vale a pena o preço. Às vezes você trabalhar de forma estratégica é muito melhor do que você trabalhar de forma deliberada e perder a saúde mental, entende? E outro detalhe, isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Imagina no universo feminino, Exatamente. onde tem uma cobrança, né? A gente demorou a entrar na vida profissional. Para você ter uma ideia, uma das profissões que exerceu no passado era de secretária, porque entrava nas reuniões onde tinha homens para anotar, que era uma função de escriba, né? Para escrever. E aí foi crescendo. Hoje a gente tem uma liderança feminina que ama trabalhar, pode ser feliz no trabalho, pode sim, mas tomar cuidado, porque o que a gente vê? Você falou do burnout. A gente vê essa pressão excessiva, né? Às vezes, jornada dupla, jornada tripla. Então, assim, tem que entregar no trabalho, tem que entregar em casa, né? Não tem como se desligar. Isso tudo vai pesando, né? Vai tendo reflexo. Olha um outro detalhe dessa cobrança emocional que a gente tem. Porque, às vezes, muitas mulheres pensam que não pode ser frágil, tem que ser firme, né? E até com o envelhecimento, né? O homem envelhecimento é autoridade, para a mulher não é bem assim, né? Às vezes ela é questionada. Então, todos esses fatores do trabalho, Vatuzzi, e o assédio, que também é lei, não é de agora, Sim. o assédio moral, o assédio sexual, sabe? E estão nos ruídos silenciosos, no tom de voz. Exatamente. E aí, Bianca, um ponto importante sobre assédio. Assédio é um dos riscos psicossociais. Ele já havia-se uma previsão, existe a lei 14.457, que já prevê sobre a contenção de assédio sexual, assédio moral. Porém, ele está mais latente e a forma que tem que ser gerenciada esses riscos, que assédio é um dos, na normativa 01, né, NR1, que vai entrar em vigor agora em maio. Então, é um ponto sensível a ser tratado. A gestão de riscos psicossociais, existe um cronograma a ser seguido para que ela seja efetiva. A empresa ela vai ser ativa nessa condução. Isso não desincumbe também o empregado em participar dessa gestão, porque a implementação vai acontecer, vai haver os treinamentos, a vivência prática, que é a cultura vivida no dia a dia, tem que estar compatível, tem que estar conforme a legislação, é a cultura da conformidade, e isso é muito bom, porque o ser humano, nós somos seres que nós gostamos de uma previsibilidade, e quando existe uma normativa nesse sentido, isso traz paz também, porque você consegue prever e entender como agir e lidar naquelas circunstâncias. Nós sabemos que o ser é único, individual, e ele vem através de uma primeira comunidade, que é a comunidade familiar, ele tem crenças formadas durante a vida, tem sensações, sentimentos, emoções, e cada um é individual, mas quando você entra dentro de um ambiente corporativo, você tem que entender que também ali existe uma identidade institucional que é diferente da sua individual. E aí tem que se valer uma norma que integre ambas as identidades com respeito sempre ao ser humano. Aí tem a mulher, o homem, etc. Aqui a gente está voltando mais para a mulher, mas é ao ser humano. Porque quando você trata o ser humano de forma humana, é difícil ter qualquer tipo de ruído. Os ruídos acontecem porque comunicação é falha, porque você não trata igual humano, trata às vezes igual criança, humano adulto. Feedback. Trata igual... Não se comunica adequadamente. Isso também gera estresse, gera uma angústia. Quando o funcionário entende, ele não se sente ali pertencente, não se sente incluído. Isso também gera um estresse. Então, quando você tem normas bem definidas e a cultura está alinhada à norma, uma cultura viva e respeitando o indivíduo no indivíduo, mas entendendo que a comunidade institucional, a identidade institucional, ela é forte naquele ambiente, deve ser respeitada, tudo flui mais. Fato é que quem trabalha é adulto é maduro e precisa ser tratado como adulto, Exatamente. como humano que ele é. Se fizer esse básico, que parece ser óbvio, mas não é, já flui muita coisa. Sim.
Faz sentido, Faz gente? Claro. sentido. E Flávia, você tem ideia? Hoje, nós somos primeiro lugar, gente, primeiro lugar no país mais ansioso do planeta. Quinto Meu lugar de Deus. depressão. E aumentou de 23 para cá mais de 400% dos atestados de Em afastamento primeiro lugar do país que mais tem morte anual. também, né? Ficou sabendo? E os riscos psicossociais, esses afastamentos, eles estão preocupados. O governo está preocupado com isso, né? Claro. Muito afastamento. Mais de 300 mil afastamentos por riscos psicossociais. E Bianca, E isso 60% desse número são das mulheres. E Bianca, perdão, Flávia, esse número não é em vão. Essa normativa de ter que entrar em vigor e trazer responsabilidade para a empresa, não é porque a empresa tem que Somos ter. legais. Não, não é só Claro os que legais. não. Nossa, Né? Flávia, excelente. Porque, na verdade, o governo entendeu, o Estado, que ele não consegue dar conta sozinho. Vai Tem sair muitos perdendo. afastamentos, o custo aumenta, a economia trava. Então, ele teve que trazer essa corresponsabilidade para as empresas e empresários. E empresário, ele tem muitos braços, Tem. às vezes nem tem, mas ele tem que arrumar braços. E é mais um risco do negócio. Sim. É um dos que você tem que Assim, sustentar. E falando Flávia, sobre essa importância, assim, como a gente está falando também isso dentro do mercado de trabalho, né? A gente está falando com profissionais, a gente está falando isso, é um assunto importante, mas eu gostaria de refrisar e frisar uma coisa muito importante. Nós, como pessoas, sabermos também essa nossa hora de poder parar. Mas não só que é mais difícil da gente, que a gente está no dia a dia, correndo, né? Vivendo nossas rotinas, que são exaustivas mesmo, mas o que eu gostaria de botar é saber como pedir ajuda. E esse saber como pedir ajuda é criar uma rede de apoio com pessoas e profissionais. Não é só, assim, claro que família é importante, amigos são importantes, mas nesse momento que a gente está vivendo, esse colapso, né, de ansiedade, de depressão, eu vejo a diferença dos meus amigos, como eram as conversas antes e como a gente senta hoje e fala assim, qual remédio você está tomando? Que terapia você está fazendo? Sim. Porque mudou, porque a gente chegou num ponto onde está todo mundo muito exausto. Então, o que eu queria deixar, assim, até pela minha vivência pessoal, como empreendedora, como empresária, saiba onde pedir ajuda. Saiba como fazer isso. Isso agora está sendo também uma questão para as empresas, com certeza, porque isso faz parte. Isso mostra que o trabalho também é, assim, ligado diretamente para esse adoecimento. Mas saibam como pedir ajuda Sim. a profissionais capacitados, que é o link que a gente está fazendo aqui. perfeito. E é Isso, muito... Aiva, tem a ver com a pergunta que você me fez. Sim. Então, por que NR1? Porque a gente está falando de prevenção de adoecimento. O Brasil está doente, né? Nós estamos falando de construir um ambiente seguro psicologicamente que muitas mulheres não Sim. encontram, né? E não é só no ambiente do trabalho. Nas escolas, né? Sim. Como aluno, tem Certeza. muita pressão. Você passa por isso também. Verdade. E é muito interessante também te analisar a raiz do problema, porque às vezes o problema nem é a nossa cobrança, e sim o externo, questões culturais. Vou dar um exemplo bem claro disso, casamento. Já reparou que o noivo não usa maquiagem? Essa pressão de estética é só do lado da noiva. Então tem muitas coisas no nosso dia a dia que é uma pressão voltada para a mulher, entendeu? Então a gente tem que saber filtrar. Será que essa pressão que eu estou tendo é uma pressão minha, uma cobrança interna por querer um crescimento? Ou é uma cobrança porque pais, porque esposo, porque superiores, líderes estão me cobrando? Então a gente tem que saber filtrar e impor um limite naquilo, entende? Entendo. Mas vamos falar que é real? A sociedade coloca essa cobrança. Exatamente. Então, assim, mesmo quando a gente vai para uma entrevista de emprego, agora falando no real mesmo, a diferença... A gente está falando de profissionais de RH, gente. Sim. Assim, faz diferença quando você avalia um candidato da forma como ele está vestido, como ele está Sim. se portando. A Isso é sociedade- normal. Então, assim, isso é da sociedade. Isso não está dito, mas isso é uma regra. Eu posso Sim. concluir, então, que imagem não é tudo, mas é muito? Com Sim. certeza. Imagina na mulher. Com certeza. tudo. Então, assim, se a gente está chegando, vamos colocar, nós mulheres começamos a trabalhar, não tem nem 100 anos, a gente entrou no mercado de trabalho, que nós viramos efetivamente, assim, a força do lar, né? Quantas famílias nesse país que são realmente geridas por mulheres.
Então, se a gente colocar isso na conta, a mulher, eu falo isso da cobrança em si, se a gente olhar um pouquinho para trás, a nossa história, a mulher não mexia com dinheiro. A mulher, ela não precisava fazer gestão na casa, né? Ela fazia aquilo de casa, dos filhos, mas ela não votava, ela não tinha voz. Então, assim, para menos de 100 anos, a gente que não podia abrir uma conta bancária. Nem o CNPJ. Né? A gente Tinha não que ter podia. o nome do marido. A gente não podia viajar sem autorização do marido. Se a gente está falando que em tão pouco tempo, olha o quanto que a gente já conseguiu, né, assim, para os nossos benefícios, mas essa luta continua. E essa luta é exaustiva, porque a gente ainda não conseguiu chegar em todos os lugares. A mulher ainda não conseguiu chegar em todos os ambientes e todas as áreas de trabalho. Mas se a gente avançou, Qual que é o segredo? Aí que acha a gente coloca sobre a NR1, a importância da NR1. Porque como é importante para que essas mulheres consigam chegar nesse mesmo patamar do que a gente já está, penando há muitos anos. E o que esse sucesso, desse avanço que a gente teve, o que vocês acham, meninos? O que favoreceu para que a gente tenha avançado também? Acho que é a conscientização, né, da sociedade para a importância da mulher e o abandono de certas heresias que a gente tem, né, de pensamento, de cultura. Também a cultura foi mudando, a política foi inovando, então tudo isso tem a ver com esse amadurecimento social. A NR1 ela veio com vários intuitos, não apenas único. Não é só a saúde mental tem que estar boa, não é só isso. É trazer corresponsabilidade. E a corresponsabilidade ela vem para a empresa, mas ela vem também para o indivíduo, seja o líder, aquele que gerencia comunidades de trabalho, e também para o próprio empregado. Então, eu penso que essa evolução do ser humano no geral, que trouxe aí dentro do gênero feminino também a nossa evolução à voz, a direitos, a deveres, também trouxe muitas responsabilidades. E a partir daí tem-se a clareza de informações e também do papel de cada um. Nós somos mulheres aqui, temos grandes atribuições, muitas atribuições, mas a gente também tem muitas questões nossas de leveza, de feminilidade, que a gente não precisa de esconder. A feminilidade, o que nós temos de único e individual, a gente tem que trazer isso à luz. E se a gente consegue integrar o que nós somos de fato, que é a nossa real identidade e a feminilidade para o ambiente de trabalho, eu vejo que ganha o empresário, ganha o trabalhador, ganha uma comunidade, ganha um cliente que vai se valer e ganha toda a sociedade. E aí a gente consegue construir, de fato, uma cultura com eficiência, produtividade, mas também com saúde mental. Perfeito. Isso ajudou também nesse nosso crescimento, né? Não foi fácil, nunca foi fácil para as mulheres. Não. Nunca foi fácil. Mas hoje nós temos que celebrar. Sim. Né? Tem muita coisa avançando. É claro que avanços até tímidos, né? E nessa celebração eu desejo de todo o meu coração, né? Que todo mundo, mas principalmente as mulheres, elas possam se ver, entender que ter pausas, ter autocuidado não é fraqueza, não é mimimi, né? Não isso é coisa de mulher. É auto-amor. Não. E auto-amor para auto-amor. você, também para o outro, aqueles que estão ao seu redor também são beneficiados. Então, amor próprio, né? Ter autoconfiança, cuidar da autoimagem, trabalhar bem com a autoimagem e, principalmente, o autoconhecimento. Obrigada a presença de todas, em nome da APSA, em nome da nossa diretoria, da mulher, diretoria de gestão empresarial, de marketing. Obrigada, Flávia, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, amei esse papo, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir continuar evoluindo, levando educação, levando informação e justamente abrindo os espaços para a gente poder discutir mais sobre esses assuntos. Feliz Dia Internacional Internacional das Mulheres! E para vocês também! E você que está aí do outro lado da câmera, quem sabe você não é o nosso próximo convidado? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa roda de conversa descontraída. A APSA ela veio para integrar e trazer conexões reais com pessoas, porque nós somos uma associação voltada para recursos humanos, que nós acreditamos que é o que movimenta grandes negócios. Venha fazer parte de você também.